Fala galera do The Geek News, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Geekcast, o melhor podcast geek que você vai ouvir aqui neste canal. E hoje nós vamos falar sobre o 31º aniversário de Doug, Rugrats e Ren e Stimpy, os 3 desenhos animados que foram lançados no mesmo dia 11 de agosto de 1991 pela mesma empresa, a Nickelodeon. E para falar sobre esse assunto comigo hoje nós temos ele, o Giliard. E aí, Gili, tudo bem com você? Fala, Ricardo, fala pessoal, tudo bem comigo? Espero que esteja tudo bem aí com vocês e relembrar aqui esses desenhos, um nem tanto assim, né? Um pouco mais obscuro, eu não assisti tanto, mas 2 ali são bem lembrados no meu caso. E acho que pra você também, né, Ricardo? A gente tem a idade um pouco semelhante, né? Lá pelos 22 anos. Exatamente, eu já vi ali Doug, os Anjinhos, que tiveram os remakes agora, né? As continuações ali nos anos 2000 e pouco, então esses daí eu lembro, eu vi muito nos YouTube, assim, pesquisando alguma coisa a respeito, porque nessa época eu não era nem nascido. E também o outro ali, o Ren e Stimpy, não tive a mesma oportunidade, uma pena. Queria muito ter nascido antes para ter conhecido, mas não é o meu caso, com certeza. E eles foram lançados em 91. Só que não foi em 91 que eles chegaram na TV Cultura, ou foi? Não foi. O Doug, né? Eu pesquisei, sabe, uma informação aí sabe, aquela enciclopédia, a Barça Tecnológica. Então o Doug veio na TV Cultura em 1994. Não tenho a data nem nos local que eu procurei. Então eles vieram 3 anos depois, o Doug. Os Anjinhos, né? Eu me lembro deles passando no SBT, né, na emissora do Homem do Baú, mas eu não me lembro o ano dele. O Ren Stimpy eu tive pouco contato, acho que se não me engano foi na TV Globo lá que passou, não sei ao certo agora. Foi mais ou menos isso daí também. Os Anjinhos eu lembro quando passava ali no sábado animado, que a gente acordava de manhã. A gente não, né? O pessoal daquela época acordava de manhã pra ir assistir na sala com coberta. Então eu soube por causa das pesquisas que eu fiz aí na internet sobre os anos 90, como que eram as coisas. O Doug também, nossa, o Doug é bom que passou tudo de novo na televisão. Adorava o Doug, imagina agora, ele já tá mais velho que a gente. Se ele tinha 10 anos naquela época, agora o Doug já tem 42 anos. Ele tem quase a idade de ser meu pai já, olha só. É um desenho bem antigo, mas nossa, Doug assim, ele tá, vamos dizer assim, enterrado pela Disney, né? Isso é muito triste. Eu acho que dos 3, né, que estrearam no mesmo dia, a Nickelodeon, né, a Nick, ela tem inúmeros outros desenhos famosos, mas não dá uma tristeza assim, Ricardo? O Doug tá enterrado? Ou assim, você acha que hoje, se ele fosse lançado hoje, você acha que a forma dele, a mesma coisa o desenho, mas com a juventude de hoje, as crianças, adolescentes, você acha que ele faria sucesso igual fez lá no passado, ou ele ia ter uma temporada e ia ser cancelado, especialmente se fosse feito pela Netflix? Se fosse pela Netflix ele ia ser cancelado, isso eu tenho certeza, porque isso daí é vício de produção deles, tá? Eles cancelam séries boas e sei lá, não quero falar mal deles, mas eles são chatinhos nesse aspecto. Além do preço ser um absurdo de caro. Mas eu acho que a mesma fórmula não daria. Doug teria que ser muito ajustado para os dias de hoje. Porque, gente, ele começava com aquela frase icônica, né? Querido diário. Que hoje em dia é meio difícil você ver um diário, né? Teve ali no começo dos anos 2000 os blogs, né? Blogspot, os fotologs, o flogão da massa, tudo isso daí. Então, aquela época o diário tava se tornando digital, né? E hoje em dia a gente tem o Muro das Lamentações lá do Face.
Então eu acho que o sistema dele de escrever num diário não pegaria hoje. Acho que muita gente não ia nem saber o que é um diário. Eu mesmo quase não sabia o que era. E achava que era só diário de classe, de escola, de professor. Aí eu descobri que, nossa, lá antigamente as pessoas escreviam num caderno os seus maiores segredos. Por quê? Eu não sei. Se é segredo, não sei porque que você vai escrever, né? Se é o seu cotidiano, sua rotina, seu dia a dia. Se são coisas que você não quer que as pessoas saibam, por que você vai escrever num caderno? Mas as pessoas tinham essa prática, esse hábito, algumas. E o Doug era uma delas. E não sei, eu acho que não daria certo hoje, mas talvez, não sei. Teria que adaptar muito, né, pra questão de redes sociais, smartphone, é uma tecnologia muito diferente. Naquela época a internet era lenta, tava começando a se popularizar. Não sei, não consigo imaginar como que seria adaptar essas tecnologias pré-históricas pra atualidade, não. Estranho. Naquela época eu nunca tive diário, né? E eu já achava um pouco estranho assim, mas tinha alguns colegas ali, né? Que falavam que escrevia diário e tal. Escrevia algumas coisas assim, sabe? Comentários assim, só superficial. Eu já nem achava estranho assim, né? Na época da estreia do Doug, eu tava com 9 anos de idade, né? Eu sou de 85, né? 94, então 9 anos, aí passou mais tempo, eu fui crescendo, 12, 13, 14, eu não sei até onde foi, mas assim, a parte do diário eu achava muito estranho. Agora a questão eu não sei como tá hoje, como seria hoje, sabe? Aquela parte dele pensar num super-herói, sabe? Aquelas coisas assim. Então, eu não sei, eu acho que Doug, ele teve muita importância lá quando ele foi lançado, mas ele hoje em dia eu acho que ele tá muito bem onde ele tá. Ele já fez o sucesso dele, não tem como encaixar ele pro jovem de hoje. É melhor fazer algo totalmente novo, né? Ou sei lá, pega o filho dele, não sei, porque a Disney enterrou a série, né? A série tá enterrada, teve aquela parte que foi feita pela Nick, né? E depois a Disney comprou e acabou fazendo algumas temporadas e fez um filme e encerrou. Simplesmente isso, o Doug tá encerrado. Teve os fãs que fizeram um filme recentemente, né, em 2021, comemoração de 30 anos, mas parece que a Disney não tem qualquer interesse de fazer nada relacionado a Doug. Então, é acho complicado. Difícil. Eu também acho que ele foi muito bem pensado mesmo para aquela época, né? Eles eram uma questão mesmo bastante lúdica, a questão do Homem Codorna, super-herói que usava um cinto na cabeça. E a cueca por cima da calça, igual o Superman, né? Só que ali era a bermuda, não era a calça, tal, o Batman, etc. Então eu acho que ele pegou um lugar muito bom ali, naquela época de anos incríveis, tudo. E ele acabou se encaixando ali. Ele, pra hoje em dia, a história dele talvez não teria tanto essa questão do lúdico. Mas eu acho que a única coisa realmente que ali... O romance adolescente ia se manter, ele com a Patty Maionese. Com certeza aquilo se manteria. A questão... a parte adolescente é o que se manteria. De resto, acho que até a parte do herói talvez não fosse tão do mesmo estilo que foi aquela parte. Eu acredito que a parte do herói hoje em dia, como a gente tem aí Marvel, DC produzindo, né, esses blockbusters aí, o herói dele seria meio que subestimado, eu acho, pra dizer no mínimo. O poder do Homem Codorna era meio que voar e ele não tinha poderes assim. Ele só tinha o olhar da Codorna, né? Lá, o poder dele era esse. Sabe?
Eu nunca vi uma codorna de perto pra saber se o olhar dela era tão intimidador também. Pois é. Então, mas ele, assim, ele foi o primeiro desenho, né, da Nick, né, no projeto deles lá, ele foi o primeiro, ele foi super importante e deu muito certo no lançamento. Então, assim, abriu muitas portas o Dog, e eu acho que a Disney só poderia, já que ela comprou direitos, né, pelo que parece, o direito de todas as temporadas, né, é dela, da Disney. Então ela poderia colocar no serviço de streaming, né? Conforme aquele site que você me mostrou, justwatch.com, só tem 3 temporadas. E pelo que eu vi, é o da que a própria Disney fez. Que ela mudou alguns personagens, mudou o visual da Patty. O Roger, que era um garoto, acho que pobre, não é? Se eu não me engano, lá. Vamos dizer assim, não era rico. O Valentão. Ele não era rico, agora ele está rico, andando de carrão, sabe assim? Então, assim, houve algumas mudanças, eu não sei o quanto isso pode afetar, ou não, sabe? Você assiste o desenho de um jeito, e aí você pega os personagens de outro, quanto assim, sabe? Meio sem explicação, como que ele ficou rico, sabe? Algo mais, como é que eu vou dizer assim... melhor contada a história, sabe? Ah, não, o pai dele jogou na loteria, ganhou dinheiro, abriu um negócio e, sabe... Algo mais passo a passo mostrando para a pessoa poder acompanhar melhor. Mas enfim, eu acho que ele não volta. Apesar de que, né, eu tenho que citar isso. Sabe os X-Men antigão lá, né, Ricardo? Aqueles episódio bem antigo, né, que passava na Globo e tal. Eles estão voltando a fazer aquela animação. Então, assim, fica aquela esperança, mas eu não acho que deveria voltar o Doug. Só que a Disney deveria disponibilizar as outras temporadas, mas não sei se ela vai fazer também. Eu também acho que devia disponibilizar tudo para poder, pela questão da nostalgia. Mas o Disney Plus é um serviço de streaming fraco e muito provavelmente pelo mau hábito que a Disney tem, vai eventualmente disponibilizar os episódios de novo. Então, talvez seja questão de tempo. É como fizeram lá com as visões da Raven, coisa assim, que não disponibilizaram tudo de uma vez, foram aos poucos. O que eu acho que é a maior prova de que o serviço de streaming não tem conteúdo, aí você precisa ficar represando o conteúdo para poder falar: olha o que vai chegar de novo no nosso serviço de streaming. Então, embora o acervo Disney seja enorme, o Disney Plus, pelo visto, não está produzindo tanta coisa relevante atualmente. E para tentar agarrar alguns fãs pela nostalgia, tá represando o conteúdo para lançar assim em doses homeopáticas para ver se consegue seduzir alguém. E do Doug teve um jogo só lançado, pelo que eu pesquisei aí na Barça, sabe? Na Barça Tecnológica. E foi pro Game Boy Color. Ele me lembrou, eu não joguei, eu só vi uns vídeos na internet, nas pesquisas. Ele lembra, sabe, o Goof Troop, de anda por um mapa assim, que tem uns pequenos puzzles, pegando umas moedinhas. Eu falei, nossa, só isso, nem quero ver. Tem uns diálogos também, eu falei, ih, só isso aqui, não quero nem ver. Então já deixei de lado, não quero jogar. E seria difícil, a não ser, talvez, né, se fosse fazer algum jogo. Agora não mais, agora já acabou. Mas se fosse mais com o Homem Codorna, sabe? Com alguma coisa, aproveitando que ele é um super-herói. Mas não fizeram assim. O jogo me pareceu bem fraquinho do Game Boy Color, então... Deixa pra lá. Game Boy Color é bastante limitado, né? A gente vê que um dos maiores sucessos do Game Boy Color foi Pokémon, então... um jogo bem ruinzinho, né? Aí, coitado desse jogo. Lança aí, tá disputando com GTA aí, mas enfim, deixando o Doug de lado, o Ren Stimpy, pela pesquisa aqui, enquanto a gente tava conversando, não foi a Globo, eu falei errado, foi a Multishow em 94, ele chegou no Brasil, então ele começou no Multishow, aí a Nickelodeon chegou no Brasil, aí passou em várias emissoras, então eu me equivoquei, não foi a TV Globo, foi a Multishow. Não sei se era do Grupo Globo, não vou pesquisar isso, não sei.
Mas atualmente naquela época provavelmente já era também. Então, aí eu já não sei se foi aberto pela Globo, quando foi o rolo, eu não sei, mas se quiser o especial sobre o Multishow é só deixar aí o comentário e tamo aí. Mas enfim, se for do Grupo Globo tá bom, então chegou pela Globo, só que de uma filial. Ele foi o desenho que eu menos assisti, assim, já tava na época que tinha um colega na época, que ele tinha a assinatura, sabe, da Nickelodeon, que ela depois chegou no Brasil, e aí eu assistia. Às vezes ele gravava no VHS, sabe, aquela pirataria, sabe, aquela coisa assim, que não era pirataria na verdade, né, uma gravação, é um acervo pessoal. Tá. Então tinha o desenho e, assim, não gostava muito não, viu? Achava um desenho bem fraco, assim, tanto é que eu nunca me importei de rever, nem nada demais. E aí agora, esse daí eu também não assisti, eu ouvi falar, mas eu era uma criança pobre, não tinha TV por assinatura, então não tive oportunidade de conhecer. Não fomos apresentados. E o bairro onde eu morava era meio baixada e tinha muitos prédios em volta, que dificultava a chegada do sinal da TV também, né? Tanto que até Pokémon eu fui conhecer na casa de um amigo naquela época, lá em 97 já. Então não fui muito feliz com essa questão de TV. Mas já que a gente falou de um extremo sucesso que foi Doug, e um não tão sucesso, pelo menos entre nós, que foi o Lilo e Stitch. Não, Ren e Stimpy. Isso, Lilo e Stitch é o que foi um sucesso, que esse daí eu já assisti, já depois, nos anos 2000. E Ren e Stitch, tão popular que até o nome foi trocado. E agora vamos pro meio termo, então. Vamos ali pro Rugrats, mais conhecido por todo mundo naquela época como Os Anjinhos. Até porque se eu tivesse que falar Rugrats na minha infância, capaz que minha família ia achar que eu tava me engasgando ou que eu tava com alguma alergia, né? Então, Os Anjinhos. Os Anjinhos, eu lembro que eu assisti o episódio de estreia, que os Pickles, né, a família recebeu as crianças em casa, o Chuck, as gêmeas carecas e a prima Angélica, que foi assustadora a experiência de conhecê-la. E é preocupante você ver as crianças ali presas no cercadinho e com uma chave de fenda escondida embaixo de ursinho de pelúcia conseguirem abrir e sair andando pela casa com o avô dormindo no sofá, tadinho, na poltrona. Gente, aquilo ali, hoje em dia, eu acho que viria com aquele alerta de não faça isso em casa, como se algum bebê fosse prestar atenção e reproduzir aquele conteúdo. Até porque já se foi a época que tinha um cercadinho pro bebê, né? Hoje em dia é mais fácil você amarrar as portas do armário do que ter um cercadinho, com as casas das pessoas se tornando cada vez menores pela questão de sobrevivência nas grandes cidades. Todo mundo vem pra cidade e não sobra espaço pra construir casa. O desenho, acho que, na verdade, né, se for olhar bem, é que, pra mim, né, o Doug foi o melhor desenho entre esses três. Pra mim também. Mas, em termos de premiação e reconhecimento, os Anjinhos estão disparados. Sim. Porque tem várias premiações, tem vários comentários, que nem o Steven Spielberg, ele fez o comentário lá, que é uma espécie de turma do Charlie Brown. Charlie Brown, né? Sim. Lá, o Snoopy, todo aquele pessoal, aquilo foi fantástico na época, sabe? Incrível. Então, assim, é algo imenso. E fora de ter, né, falar assim, uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Ó, quem for lá, aproveita e tira uma foto lá perto da estrela dos Rugrats. Não procure os Anjinhos, é Rugrats. Então, assim, o reconhecimento dele é muito maior que o do Doug. Tanto é que até hoje estão fazendo já. Eu visitei o canal da Nickelodeon no YouTube e tem lá novos episódios. Eles fizeram meio em 3D, assim, eu olhei lá.
achei meio estranho, mas tem que assistir mais do que 2 minutos, que foi o que eu fiz, pra saber se a história é boa São ou não, os filhos dos anjinhos de 91. Olha, são bem parecidos os personagens, então é assim, idênticos todos eles. Eles sofrem da síndrome de Ash Ketchum do Pokémon, não envelhecem. Então, mas assim, foi um desenho. Eu achava legal, assistia, né? A gente não tinha streaming, né? Então assiste o que tá passando. Se não quer assistir, procura o que fazer, porque ou muda de canal procurando outro desenho, se achar, achou. Se não achar, é o que tem aquilo ali. Eu lembro que eu ainda fiquei chateado uma época, porque eu estudava de manhã, aí eu não conseguia assistir, aí... Ixi, era um rolo, mas aí de sábado eu assistia. Mas eu gostava bastante de Os Anjinhos. E depois eu parei meio de assistir. Eu tinha medo da Angélica, que ela era a mais velha, né? Enquanto os bebês tinham ali 1 ano, 2. A Angélica já tinha acho que 4 ou 5 anos, se eu não me engano. Então ela era a que sabia falar, enquanto os outros não sabiam, né? Embora nós entendêssemos os diálogos deles, os pais deles não, né? Eles eram bebês. Pois é. Então é um desenho legal, sabe assim? Eu achava divertido e ele teve vários jogos, diferente do Doug que teve um. Eu olhei assim, acho que tinha mais de 10 jogos. Bem mais do que 10, mas tô chutando 10 pra ter certeza. Teve inúmeros jogos, mas os jogos também assim não agradou, sabe? Não gostei. Alguns eu cheguei a tentar jogar lá na época, no PlayStation, Nintendo 64, mas eu não gostei. Então assim, durava 10 minutos e chega, não gostei. Às vezes não fez tanto sucesso até pela questão do desenvolvimento e porque não tinha tanto hype assim, essa questão de internet, de YouTube naquela época, né? Então às vezes as crianças não tinham o acesso a isso daí. Que nem hoje em dia que a gente vê Patrulha Canina, Peppa Pig, Galinha Pintadinha, tudo isso daí tem muito acesso na internet. Então se sair um joguinho para celular, as crianças vão poder testar, vão experimentar. Os pais eventualmente vão ter acesso à informação de que tem o jogo, porque eles estão sendo bombardeados pelos vídeos que os filhos querem assistir. Naquela época não, os pais falavam, senta aí, vai assistir televisão enquanto eu vou limpar a casa. E aí você sentava ali e assistia a televisão e sujava a casa que sua mãe tava limpando. E aí ela, pra não te bater, te colocava lá sentado de novo, porque senão era palmada e a baiana de pau, né? Mas lembrando, né, que acho importante daquele mesmo site, põe o link lá pro pessoal depois, Ricardo, qualquer coisa, eu não conhecia o site do Just Watch. Todas as temporadas dele estão no Paramount Plus e no Oi Play, que é um serviço de streaming aí da Oi, não sei como funciona, nem tem aqui. E também não apareceu nunca nenhuma propaganda, tem nem a internet aqui, eu também não quero assinar. Mas enfim, tem no Paramount Plus, o que é muito bom isso, porque as pessoas que querem assistir podem acompanhar. Eu sempre acho isso muito interessante, de você dar a oportunidade das pessoas rever aqueles desenhos, aqueles animes, aqueles filmes que assistiu tempos atrás. Se as empresas podem, adiciona no catálogo, sabe? Todas elas que têm essas produções que são clássicos ou fizeram muito sucesso, ou é bem comentada, né? Não sei, o filme do Street Fighter se encaixa como um clássico ruim? É isso? Então, colocar esses filmes, sabe? Quem tem o direito, e colocar para as pessoas poderem assistir, para matar a saudade, ou só rir e falar, nossa, no caso do filme do Street Fighter, como era ruim e eu me divertia vendo isso. Sim, quantas vezes eu esperava para assistir na tela de sucessos. Estudava a semana inteira vendo comercial
sempre era pela primeira vez na televisão. A 10ª reprise, pela primeira vez na televisão, Street Fighter. E aí, sexta, 10h30 da noite, na tela de sucessos. E a gente já começava na terça-feira na escola a fazer o hype com os amiguinhos. E aí chegava na sexta e assistia, quando dava 11 horas, o pai e a mãe falavam: vai dormir porque tá tarde, é hora de criança tá na cama. E a gente nunca viu o final. Pois é. Daí o motivo de querer assistir tanto, né? Pois é. Então são ótimos desenhos, os Anjinhos e o Doug. O Ren Stimp nem tanto assim pra mim, mas tem quem goste, então acho que eles foram muito importantes no meu desenvolvimento, no meu crescimento, me divertiram muito e me entreteram muito, sabe? Eu achava muito interessante eles e era o que tinha na época às vezes pra assistir, mas eu me divertia pelo menos. E principalmente o Doug, especialmente o Doug. Mas agradecer aí a Nickelodeon pela oportunidade que fez aí todos nós poder ter acesso a essas duas obras maravilhosas. O Ren Stimp nem tanto, mas muito obrigado a todos eles. Eu também gosto. Os Anjinhos eu gostava porque às vezes tinha as brincadeiras deles no jardim. Eu lembro que às vezes tinha uma maçã com uma minhoquinha dentro, alguma coisa assim. Então tinha muito uma parte ali do lúdico, né? Já que afinal de contas eram bebês. Então eu gostava muito. Mas realmente Doug, ele foi o primeiro da Nick e com certeza é o primeiro, assim, hoje em dia mais até do que Bob Esponja pra mim. E Doug é o meu favorito, o meu desenho ali favorito da Nickelodeon, que agora é da Disney. Mas da Disney o meu favorito é o primeiro filme do Rei Leão. É uma boa pedida, mas vamos só manter no Doug mesmo. O Rei Leão, você sabe que é um golpe baixo. Isso é golpe baixo, viu? É um golpe baixo você citar tamanha produção incrivelmente marcante na vida de qualquer pessoa que assistiu ela quando era criança com a lágrima escorrendo. E ainda que assim, eu gosto do primeiro Rei Leão e o segundo Rei Leão que eu mais gosto não é o Rei Leão 2, nem o em 3D que eu ainda não assisti. O segundo que eu mais gosto é o Rei Leão 2,5, Hakuna Matata, que conta a história do Timão e Pumba, que quase ninguém sabe que existe. Aí por último ali em terceiro fica o Rei Leão 2, o Reino de Simba. Mas o Hakuna Matata eu gosto mais. Mas ótimas produções Disney. Se vocês um dia ouvirem a gente daqui 15 anos e não tiverem colocado, põe os outros episódios do Doug aí pra gente assistir. Isso, Disney, faz isso. Faz valorizar o dinheiro que eu tô pagando nesse Disney Plus aí, já que eu tenho que pagar 2 serviços para poder assistir as produções de vocês, né? Tem que ser igual a equipe Rocket, tem que ser encrenque em dobro, porque senão a gente não assiste. Ou fica com os filmes e séries desconhecidos do Star Plus, ou fica com os filmes da Marvel e as séries infantis do Disney Plus, né? Então, se é pra assistir série infantil, põe as séries infantis mais antigas pra poder o povo assistir. Ninguém se importa se as crianças de hoje em dia não gostam das séries de antigamente. Não são elas que pagam os serviços de streaming, são os adultos. É um bom argumento. Esse é um bom argumento. Nada pode ser melhor que o argumento do bolso. Dinheiro é sempre um bom argumento. Então Disney, tá aí a dica, hein? Doug, a gente vai fazer hashtag põe o Doug. Pois é. Vamos torcer, só na torcida mesmo. Exatamente. Eu acho que é só isso que eu tinha pra falar aí, né? Aniversário do Doug chegando, dia 11 de agosto. A gente tá gravando esse podcast aqui no dia 9. Vocês vão estar vendo aí ele provavelmente ouvindo ele no dia 11.
Então, quem segue nosso canal na Twitch tem acesso em primeira mão aos temas que nós estamos gravando aí para o longo da semana e do mês. Então, se você não segue, segue lá, twitch.tv/TheGeekNews. Exatamente. Então, agradecer as pessoas aí que nos ouviram e que quiserem comentar a respeito, ou se só valeu a lembrança aí do Doug, já vai estar ótimo aí. E se te assinar o Disney Plus, vai lá e vê o Doug. Se assinar o Paramount Plus, vai lá e dá uma olhada nos anjinhos lá, põe pro seu filho, filha. Às vezes eles podem gostar, quem sabe? É só testando. Enfim, obrigado pela atenção. Ricardo, obrigado pelo papo e da minha parte me despeço por aqui. Tchau, tchau. Valeu, Giliard. Valeu aí todo mundo que tava aqui no chat acompanhando a gente agora aqui na Twitch. Muito obrigado pelos comentários, pela participação de todos. E você que tá ouvindo aí o podcast, quer participar com a gente? Quer participar das nossas enquetes? Deixar o comentário aqui? Então vem twitch.tv/TheGeekNews, se inscreve, segue a gente, saiba em primeira mão quais são os próximos podcasts. Quero agradecer a todos que estiveram conosco até aqui. Quer mandar uma crítica, uma sugestão de tema, quer participar com a gente, manda um e-mail lá para podcast@thegeek.news. Segue lá nas redes sociais, Twitter, YouTube, Instagram e também no TikTok. Não esqueça de assinar a newsletter no nosso site para você receber o resumo semanal, ou assina lá o nosso site, segue ele para poder receber as notícias que te interessam assim que elas forem publicadas. Baixa o nosso aplicativo para Android também, que vocês vão receber notificações sempre que tiver uma notícia importante. E eu agradeço mais uma vez todos vocês, agradeço aí o Giliard e nos vemos na próxima. Um beijo, tchau, tchau.